Depois de toda essa discussão sobre as visões que a gente tem sobre tecnologia e sociedade, eu vou trazer então aqui um caso importante, porque é o caso que primeiro nos trouxe a noção de que as mídias são tecnologias que têm impacto social, ou talvez a que tenha trazido isso de forma mais incisiva, que foi a teoria da mídia do McLuhan, né? Na verdade o nome do homem é McLuhan, né? Mas a gente fala McLuhan, que tem aquele famoso aforismo que o meio é a mensagem. Então é disso que eu vou falar agora com vocês. O Marshall McLuhan, ele era professor de língua inglesa, né? E nos anos 40 ele foi fazer um PhD sobre percepção. A ideia dele era pensar digamos assim, o que seria a gramática das mídias, mais especificamente a gramática da mídia escrita. O ponto dele era que a gente tinha menos que prestar atenção, digamos, no conteúdo do que estava escrito, do que nos efeitos da coisa estar escrita, seja lá qual for a coisa. E daí ele desenvolveu essa noção de gramática dos meios, né? Que mais para frente se perdeu essa ideia de gramática dos meios, se perdeu o conceito, mas a ideia basicamente é essa. A ideia de que os processos sensoriais e cognitivos demandam uma gramática baseada nas estruturas e padrões dos processos técnicos. No caso ali era o surgimento, né, ou o boom da televisão nos anos 60. Então ele fala de processos elétricos. A gente pode hoje pensar em processos digitais, né? Mas no fundo era isso que ele queria fazer. Trazer a questão de como a mídia influencia o comportamento até mais do que o conteúdo dessa mídia. Olha essa afirmação dele aqui que resume, né, o que seria esse aforismo famoso dele de que o meio é a mensagem, né? Para efeitos práticos e operacionais, o meio é a mensagem. Isso significa que as consequências sociais e pessoais de qualquer meio, ou seja, qualquer uma das extensões de nós mesmos, constituem o resultado do novo padrão introduzido em nossas vidas por uma nova tecnologia ou extensão de nós mesmos. Em que sentido que uma tecnologia é extensão de nós mesmos? Se você pensar nos mecanismos sensoriais, isso fica bem evidente, né? Se eu tenho a televisão, eu estou vendo uma coisa que está lá do outro lado do mundo. Se eu tenho rádio, eu estou ouvindo uma coisa que está sendo falada do outro lado do mundo. Se eu tenho Google, eu estou sabendo de uma coisa que está estocada em alguma memória que não é a minha. E assim por diante. Mas aqui a gente está tratando menos dessa ideia da extensão, que vai acabar batendo na ideia do ciborgue. Lá no final do curso eu vou retomar isso com vocês. E mais nessa ideia de que o uso do meio tem consequências sociais e pessoais. O McLuhan é um determinista tecnológico, né, que aplica essa ideia essa noção de determinismo às mídias, especificamente. A gente tem uma certa tendência em dividir as mídias em forma e conteúdo, né? O conteúdo do programa, e o programa é em vídeo, o programa é em rádio, o programa o programa é impresso, etc. e tal. Mas o que ele está dizendo é que o verdadeiro conteúdo de uma mensagem, ou de um meio, perdão, o verdadeiro conteúdo de um meio é um outro meio. Então, nesse sentido, a fala, o conteúdo da fala seria o pensamento, o conteúdo da escrita seria a fala, o conteúdo da imprensa seria a escrita, do telégrafo seria a palavra impressa, do teatro mais... E por outro lado, quando você junta mídias, você cria uma nova. Então, o teatro mais a fotografia redunda no cinema, o cinema mais o rádio redunda na televisão, e no computador, o que a gente pode pensar sobre o computador? Que justo hoje, né, o computador como a gente tem hoje, as mídias digitais, elas são uma soma das mídias audiovisuais e impressas com as mídias computacionais, né, ou com o computador. Isso é o que a gente chama de digital, né, de mídia digital hoje. Agora, na visão dele, já nos anos 60, ele dizia que o computador vai ser a soma de todas as outras mídias e, futuramente, ele dizia, mas hoje a gente sabe que não é no futuro, é agora mesmo, né? O próprio sistema sensorial corporal. Eu estou dizendo que agora mesmo, no sentido de que a gente tem, por exemplo, videogames e outros tipos de interatividade, né, que trabalham diretamente em contato com o nosso corpo. Eles não passam por elaborações
de representação, etc. E tal. É quase que intuitivo, e futuramente isso será, inclusive, diretamente com interfaces cerebrais, que hoje estão sendo desenvolvidas basicamente para recuperar pessoas tetraplégicas, etc. Mas futuramente, seguramente, a gente vai ter pequenos chips que a gente coloca na pele e as coisas acontecem a partir dos impulsos do sistema nervoso, sem que a gente tenha que dizer, ou ver, ou ouvir, ou cheirar, ou tocar coisa nenhuma, né? Ele vai dizer que a mensagem não está no conteúdo. É muito estranho dizer isso, né? Que a mensagem não está no conteúdo. Mas no fundo o que ele está dizendo é isso. A ação da mídia é o que ele chama de mensagem, né? Muda a escala, a cadência ou o padrão da atividade social. Então, é como se essa mídia introduzisse uma gramática na sociedade. Uma gramática no sentido de uma forma de perceber, uma forma de pensar, uma forma de agir. Essas mudanças de padrão são a gramática que a mídia introduz. Aí é que está o determinismo dele, a ideia de gramática como aquele formato que te obriga a construir as coisas, os pensamentos, as atividades, etc., dentro de um conjunto mais ou menos amarrado de regras, tá certo? Então, ele vai dar como exemplo as ferrovias, né? Quando você passou a ter ferrovia, as cidades passaram a ser outra coisa, porque passou a haver comunicação, transporte de gente, transporte de mercadoria, telégrafo, uma série de coisas que vieram junto com a ferrovia, que foram criando outro tipo de centro urbano do que eram as vilas que existiam ligadas por estradas que se demorava dias para ir e voltar, as pessoas não se visitavam, as novidades demoravam para chegar, toda a ideia, toda a dinâmica cultural e a dinâmica econômica, a dinâmica social, até mesmo a arquitetura da cidade mudou por causa das ferrovias. E hoje a gente está vendo a mesma coisa por causa do computador, né? Se você vê o que são essas grandes metrópoles hoje, né? Em que você tem Wi-Fi para todos os lados, as pessoas trabalham onde elas estiverem, né? Por exemplo, essa bagunça dos horários de lazer e de trabalho, dos locais de lazer e de trabalho, por exemplo, seria, o McLuhan diria, se tivesse vivo, né? Seguramente diria que é um efeito da gramática do digital, né? Só que aí ele começa a fazer certas afirmações, né, que foram muito famosas nos anos 70, 80, se repetiu muito isso de forma um pouco acrítica, mas essa ideia de que a máquina constrói coisas como o individualismo, como o nacionalismo, como a ignorância, como o fanatismo, como se isso independesse do que está sendo dito e dependesse do meio que diz. Será que é verdade, né, que o meio tem esse tipo de efeito? Eu acredito que a gente possa dizer que sim. Hoje, por exemplo, é só pensar na eleição do ano passado e no que tem acontecido no mundo inteiro com os processos políticos, né? O que está acontecendo com a esfera pública, com a esfera de discussão política, né? Depois das mídias sociais não existe mais diálogo racional. Existem movimentos, né, digamos assim, de uma retórica meio violenta, em que pouco importa o conteúdo, importa quantas vezes a mesma coisa é repetida, seja verdade ou mentira, quantas pessoas gostaram ou não gostaram de tal coisa que foi dita, quantas pessoas reproduziram ou não reproduziram, né? E a discussão racional está um pouco perdida. Agora, a gente vai dizer que isso é por causa das mídias sociais? Ou será que, como eu disse agora há pouco, quando eu falei da construção social, sempre existiu esse potencial, né, de alguns grupos de quererem, de não se adaptarem à ideia da democracia, do diálogo racional, e a mídia social aparece e fornece essa infraestrutura, né? Eu acredito mais nisso do que no determinismo à moda do McLuhan. Bom, mas o que seria então essa gramática dos meios para ele, né? Ele vai pegar basicamente o que toda a gramática pega, como é que é, que é a ideia do sintagma e do paradigma, da sequencialidade e da simultaneidade, né? Das escolhas que eu posso fazer, de como eu concateno essas escolhas, né? E o que ele vai dizer é que a forma determina o processo de significação. Então, o que seriam gramáticas ou tecnologias ou mídias, né, que impõem uma gramática da sequencialidade? Por exemplo, a roda, a imprensa, a mecânica, né? E essas tecnologias impõem não só, ao impor sequencialidade, elas também impõem
centralização e fragmentação, e por isso elas dificultam a participação. E isso aqui é o que ele vai chamar de mídias quentes mais para frente. E a gente pode pensar aqui na escrita, ok? Vamos pensar a escrita como predominantemente dominada pela gramática da sequencialidade, no sentido de que você desenvolve, na escrita você vai desenvolver um argumento de forma mais ou menos linear, você vai ter uma página depois da outra, um parágrafo depois do outro, você não vai conseguir ler 8 textos ao mesmo tempo, né? Na simultaneidade, a gente pode pensar na fala ou na oralidade, em que as coisas acontecem de forma um pouco imprevisível, né? E de forma um pouco descentralizada. Então, ele vai dizer que onde há simultaneidade, né, você vai ter integralidade. Mais lá para frente ele vai levar isso para a ideia de uma aldeia global, que é quando a televisão, o rádio, etc., começam a ganhar alcance global e a gente começa a saber imediatamente o que está acontecendo no mundo inteiro, né? E todo mundo começa a poder emitir mensagens de qualquer lugar do mundo, tá certo? Coisa que agora a gente viu com a internet, etc., que isso exacerbou, né? Na verdade, essas duas gramáticas vão redundar então em 2 tipos de meios para ele. Os meios que ele chama de quentes, vamos pensar assim nos meios que são mais elaborados, evoluídos, cozinhados em vez de quentes. E os frios que seriam aqueles mais crus, digamos assim, mais primitivos, mais na base do corpo, mais na base da espontaneidade, né? Então, entre os meios quentes estariam o rádio, cinema, fotografia, a tipografia, e entre os frios estariam o telefone, a televisão. Nesse caso ele está pensando em televisão preto e branco ao vivo. Então, por isso que é baixa resolução em comparação com o cinema, né? Hoje isso aqui já se perderia um pouco. A ideia do desenho animado, em que você tem que produzir manualmente, em contraposição à fotografia, em que você captura a imagem mecanicamente, né? Quando a gente olha o que acontece hoje, particularmente as mídias sociais, a gente não consegue muito estabelecer essa distinção que ele fala, né? Porque elas te permitem alta participação, mas ao mesmo tempo você tem alta resolução, né? As pessoas circulam vídeos de alta resolução, textos digitalizados de alta resolução. Então, um pouco que se perdeu essa ideia de quente e frio. E vamos guardar esse problema. Todo determinista acaba, qualquer teoria determinista, para sobreviver, ela depende de binarismos. E McLuhan, né, produziu uma série de binarismos que hoje em dia estão difíceis de sustentar, né? O que são então as propriedades desses 2 tipos de meio? Não é isso? Ou melhor, o que acontece quando esses meios então são utilizados em determinados tipos de sociedade? Porque também existem sociedades frias ou culturas frias que seriam culturas da oralidade, digamos assim, culturas incultas, culturas não industrializadas. Leia-se terceiro mundo, leia-se, né, qualquer país fora do círculo dos países desenvolvidos. Ele vai dizer o que? Se um meio quente é usado numa cultura fria, né, ela vai provocar um efeito violento. Então, pega lá um país africano em que você não tem instituições muito fortes, os governos são instáveis, são várias etnias, tribos disputando poder, falando línguas diferentes, sem que tenha sido estabelecido ali um pacto social, forças armadas unificadas, etc. Você vai lá e começa a fazer propaganda usando o rádio. Ou cada um desses grupos usa a rádio para dizer o que bem entende para qualquer lado. O efeito esperado é algum tipo de violência, né? É algum tipo de recepção que tem uma consequência social muito forte, né? Em locais onde você tem a própria sociedade já está toda organizada, a participação é organizada, tudo é centralizado, tudo é verticalizado, então um meio como o rádio vai virar pura diversão, não é levado a sério, né?
Um jeito mais fácil de entender isso, né, ele vai estabelecer a dicotomia entre oralidade e letramento, ou entre escrita e fala, e depois ele vai jogar alguns meios novos que ainda naquela época não estavam muito formalizados, como o rádio e a televisão. Ele vai dizer que eles são, digamos assim, continuações da fala, né? E os bem estabilizados e tal seriam continuações da escrita ou da cultura escrita, né? Uma cultura pouco letrada não pode aceitar como simples divertimento os meios quentes. Então, se você introduz a escrita, né, numa tribo, né, ou numa comunidade ágrafa, ela não, na tese dele, ela não poderia pensar isso como mero divertimento. Não teria essa, digamos, essa capacidade, né, porque não saberia lidar com essa gramática. Essa gramática seria por demais sofisticada, né? Então esses meios, na verdade, seriam perturbadores, né? Da mesma forma, a televisão acabou perturbando o mundo letrado, porque no mundo letrado você não tem acesso a certos discursos, você não tem culinária, em seguida jornalismo, em seguida novela, em seguida propaganda, né? Imagina o cidadão numa biblioteca e o cidadão na sala de casa assistindo televisão. Como é que essas duas formas de recepção são contrastantes e como que ao a televisão ser introduzida numa sociedade letrada, houve, né, no primeiro momento, houve um choque, né, até que as coisas se reequilibrassem. Agora, o McLuhan tem vários problemas. O primeiro, mesmo que você seja partidário do determinismo dele, né, ele fazia umas afirmações, quando vocês leram o texto, vocês devem ter percebido, ele faz umas afirmações que hoje a gente acha descabidas, né? Então, por exemplo, ele vai dizer que a meia de seda de malha larga é mais sensual do que o nylon macio, porque quando a malha é larga, o olho, quer dizer, o olho age mais para completar a imagem. Digamos, essa meia tem menos resolução, portanto ela é mais sensual, né? Olha que ideia estranha, né? Pensar que uma meia arrastão é uma mídia fria, né? Sem contar que é como se a perna de uma mulher fosse um conteúdo a ser, sei lá, degustado por alguém como alguém assiste um filme, né? Então, hoje em dia não colaria, mas nos anos 60 ele disse da mesma forma. Da mesma maneira, ele vai propor que os óculos são meios quentes e os óculos escuros são meios frios. O óculos escuro, os óculos escuros convidariam uma participação, né? O que seria uma participação? Aí eu não sei. Você gostaria de tirar os óculos da pessoa, né? Enfim, são, assim, ele esticou esses aforismos dele para certas comparações que hoje a gente vê que são meio estapafúrdias, né? E assim, muito etnocêntrico, né? Quando ele fala de cultura letrada, ele não está falando de qualquer coisa, ele está falando de cultura letrada, industrializada, anglo-saxã, das pessoas que estudaram Shakespeare, né? Extremamente etnocêntrico, né? Então, e da mesma forma extremamente preconceituoso contra os grupos sociais marginalizados, né? Os iletrados, os do interior, os rústicos, etc. e tal, né? Ele fala muito em nós e eles, como se esse nós fosse todo mundo, né? Ou seja, como se nós aqui no Brasil hoje, né, lendo isso, não fôssemos os tais atrasados que não são capazes de apreciar os meios quentes, né? Então, esse determinismo que sempre usa dicotomias acaba sugerindo, né, e reforçando preconceitos e dicotomias que já existiam, né, em vez de quebrar essas dicotomias. Eu vou parar por aqui e volto daqui a pouco.